Show, complicada essa situação. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo. Mancuso deixa o Fortaleza e vai para o Estudiantes, emprestado até o final da temporada, e o Estudiantes tem a opção de compra. O atleta ia permanecer no Fortaleza. Tinha essa confirmação, já que ele aceitou ali redução salarial, disse que queria permanecer no clube, que estava feliz, mas houve essa negociação e ele já está rumo à Argentina, voltando à equipe em que ele veio para o Fortaleza. Mancuso, que estava nesse momento do Tricolor de Aço atuando pela lateral esquerda, inclusive Carpini falava sobre a expectativa desse retorno dele para o jogo contra o Horizonte, mas é uma falta importante na função. O Tricolor de Aço, que agora só tem de lateral de origem o Mailton, ele que é lateral direito, é o único dentro da composição do Fortaleza neste momento. E aí, como é que acontece essa negociação? Ele vai para o Estudiantes e o Fortaleza vai receber uma compensação financeira de $200 mil, que dá cerca de 1,1 milhão de reais para o Tricolor de Aço. Além disso, o Fortaleza tinha uma dívida ainda da compra do Mancuso com o Estudiantes, que entra nesse processo de negociação. Não foi revelado o valor nem como é que será feito esse pagamento, já que o Tricolor recebe a compensação financeira. Mas há sim essa dívida que o Fortaleza ainda tinha com a equipe argentina. Com essa situação, mais um problema para o Fortaleza resolver e para Pedro Martins também. Ele já precisava contratar ponta direita e ponta esquerda no ataque, laterais esquerdos, e agora precisa de mais um lateral direito também. A lista só aumenta e o Fortaleza cada vez precisando ir ao mercado, enxugando a folha, mas precisando ir ao mercado com mais urgência. Gata Show. Meus amigos, verdade. Correr em busca aí do mercado. Alexandre Mota, agora chama ele, Guigui, com as imagens aí da saída de Mancuso. Mancuso, na época que estava no Fortaleza, começou, Alexandre, até um pouco criticado, mas na temporada passada, principalmente na reta final e no início desse ano, ele foi bem utilizado e foi bem útil, hein, ao sistema defensivo tricolor. Cadê o homem? Cadê o homem? Alexandre Mota. Bem, Denise. E Ale, vou lhe dar um relógio de presente. Falar contigo, Mas não por vai, favor, viu? não vai pra cavalo nenhum, não. Não, acabou-se esse negócio aí. Essa foi uma experiência que eu não indico pra ninguém, viu, Denise? Um abraço pra ti, um abraço também pro Daniel, pra todo mundo ligado no Jogada Primeiro Tempo. Denise, a saída do Mancuso é uma saída sintomática, né? É ruim. O Fortaleza, quando ele cai de divisão, havia, né, a expectativa de que ele pudesse, em algum momento, manter a sua base, né? Talvez até a preocupação fosse um pouco menor, porque a gente falava o quê? Tem muitos jogadores e o discurso do antigo departamento de futebol era justamente o discurso de que iria manter uma base da equipe, né? A gente escutou muito falar sobre isso, a gente reproduziu isso aqui. Gente, no ataque é o Bareiro, o Herrera e o Breno ou Moisés. No meio-campo, o salário do Matheus Pereira dá para pagar. Aí você vai ter Pierre e Sacha. Na defesa, Bruno Pacheco pode permanecer. E do outro lado, um esforço pelo Mancuso. Na zaga, vai sair o Kusevich, devem sair outros nomes, mas o Benevenuto tá aí. O Brits deve ficar. O João Ricardo tá machucado, mas o Breno tá à disposição. Então, Denise, se falava de um time. O Fortaleza tinha um time. Era o senso de expectativa. Eu sei que o trabalho do Pedro Martins é um trabalho muito difícil. Pedro Martins, ele está no Fortaleza há 15 dias. E ele tem pegado realmente um problema gigantesco, que é essa questão da folha salarial. Dia 20 começa-se a pagar o salário de novo. Já tem que pagar o salário de alguns jogadores que o time não tem como. Então é um problema de gerenciamento que ele precisa arcar. E esse é um primeiro ponto muito importante, a definição do que é importante nesse momento para o clube. Mas paralelo a isso, Denise, a gente precisa falar. Hoje, para mim, o Fortaleza não tem um time para jogar a Série B. E quando eu falo isso, não significa dizer que o time não tem nível. Mas eu estou falando de peças. A lateral esquerda não tem um jogador. Se ele for jogar hoje, ele precisa botar o Crispim. Nem ninguém da base subiu para a posição até então. Na lateral direita, só tem o Mailton, que acabou de chegar, Denise. E ainda bem que ele iniciou bem. Você já pensou se o reforço chega e não joga bem? Não joga. Aí o problema ainda estava maior, né, Alexandre? Maior. Na centroavância, a posição de camisa 9 é o Bareiro, né? Se espera ele. Mas aí já tem o Zuzunzum do Olímpia. Você já começa a pensar, será se tem como manter mesmo? Tá todo mundo saindo.
Na ponta direita não tem nenhum jogador. E de ponta mesmo, só tem o Moisés. Então, Denise, rapidamente a gente consegue destacar que faltam muitas peças. Um senso de apreensão no momento. Eu acho que o torcedor precisa ficar com apreensão. Porque o início de trabalho do departamento de futebol é novo, ainda se falta, né, entender como é que vai ser realmente o dia a dia, a rotina, esses outros reforços. O que o Fortaleza tem hoje são muitas saídas e poucas chegadas. Então, isso liga realmente sinal de alerta. Isso atrapalha até o próprio trabalho do Carpini. Porque o Carpini, nesse momento, poderia utilizar o clube para pré-temporada, para começar a dar cara para o time titular, mas do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, todo dia ele perde um jogador. Então nem ele consegue dar sequência para uma espinha dorsal do clube. Eu repito, eu entendo totalmente a necessidade financeira, mas eu só posso falar do que está acontecendo. Então, acredito que o trabalho do Pedro Martins é um trabalho muito recente, ele está com um problema gigantesco, ele está fazendo esse gerenciamento. Realocar essa turma aí é difícil, porque todo mundo tem salário alto e contratos altos. Isso é muito importante, ele tem feito isso, mas o clube vai precisar anunciar reforços para diminuir um pouco da tensão do torcedor. Exatamente. A situação do tricolor de aço, hein, gente? Já já a gente fala sobre o Ceará em movimentação aí, também no sistema defensivo do Vozão, hein? Uma nova estrutura aí do Vozão para 2026. Daniel Farias, aqui na mesa irmão, também. vigia. Vigia. Orar e vigiar, Daniel. Eita, Dani, mão gelada. Tudo Eros bom, Cata Show? Mancuso. Mais um saindo, Daniel. Mais um saindo, a gente não sabe até quando vai essa quantidade de saídas do Fortaleza. Se a gente bota no papel, é um time inteiro, quase um elenco inteiro, já que tem deixado Fortaleza. A gente sabia da quantidade de saídas, a gente imaginava e projetava que seria uma quantidade elevada, mas eu acho que é um volume maior do que aquilo que se projetava. É uma quantidade de saídas maior do que aquilo que a gente considerava adequado, considerava ideal. A gente sabia, puxa, vai precisar aliviar a folha salarial, alguns jogadores são fora da realidade do Fortaleza, mas alguns que o Alexandre usou um termo adequado, que o Fortaleza prometia fazer um esforço para permanecer, porque embora tivessem um patamar, estivessem em uma prateleira de Série A, a gente poderia projetar que eles seriam úteis para uma Série B e estariam dispostos a permanecer para ajudar o Fortaleza nesse processo de retorno à elite do futebol brasileiro. Alguns desses jogadores têm saído, acho que o Mancuso entra justamente nesse rol. É até curioso porque no início desse ano, no fim da temporada passada, o nome do Mancuso ele já tinha sido ligado a outras equipes. Eu lembro que o Racing tinha sido uma das equipes interessadas, tinha inicialmente se assustado com os valores, mas agora o Mancuso retorna para o Estudiantes, né, para o futebol argentino, de onde ele foi contratado naquele momento como um destaque. Ele era um dos melhores jogadores do futebol argentino, do campeonato argentino. Fortaleza trouxe ele justamente nessa premissa. Você resumiu bem no sentido de que foi uma passagem pelo Fortaleza, talvez não tão uniforme, né? Teve momentos bons do Mancuso, teve momentos um pouco mais abaixo, mas ele tinha uma característica, Denise, que me chamava muita atenção e que eu acho que vai fazer falta ao Fortaleza, que era a capacidade que ele tinha de atuar também pelo lado esquerdo. O Mancuso atuou em muitos momentos na sua posição de origem, que era de lateral direito, mas não foi dessa reta final apenas, ou nesse início de temporada, que ele atuou como lateral esquerdo, mas lá na temporada de 2024, quando o Bruno Pacheco teve ali um momento de oscilação e o Vojvoda tirou o Bruno Pacheco do time, o acionado foi o Mancuso e ele deu conta do recado. Agora, nesse jogo passado, a gente comentou sobre isso, ele também atuou como lateral esquerdo. Então tinha essa versatilidade que era importante ao Fortaleza. Então perde nesse sentido o Fortaleza, perde um jogador de uma boa idade e de um cara que, sobretudo ali naquela era Palermo, cresceu de rendimento, foi um cara bem confiante, foi bastante acionado, ajudou o Fortaleza, participou de gols importantes naquela arrancada na reta final da Série A. Algo nesse balanço como um todo também me chama a atenção. Tava dando uma olhada no elenco do Fortaleza de 2025, Denise, e ao todo 6 laterais passaram pelo Fortaleza. Você tinha Tinga e Mancuso do lado direito, e do lado esquerdo você tinha Bruno Pacheco, Felipe Jonathan, Diogo Barbosa e o Everson. Nenhum dos 6 vai permanecer para 2026, né? Tinga rescindiu, foi para o Coritiba, Mancuso está indo para o Estudiantes, Bruno Pacheco rescindiu, está indo para Chapecoense, Felipe Jonathan está emprestado ao Mirassol, Diogo Barbosa não vai ser aproveitado, deve ser negociado, e o Everson Costa está negociando aí com times da Europa.
Então é uma posição que você perdeu todas as suas peças. Você só trouxe um até o momento, que é o Mailton. E é uma posição que, historicamente, é difícil no mercado. Não é fácil você encontrar lateral direito, não é fácil você encontrar lateral esquerdo. Vários times, até da Série A, geralmente têm dor de cabeça com essa posição, porque às vezes contratam jogadores, mas que eles não se adaptam, não conseguem entregar tudo aquilo que se projetava. Então, com a temporada rolando, Fortaleza tem um lateral de origem. É muito pouco, é bem aquém daquilo que Fortaleza precisa em termos de quantidade. A gente não está falando nem de uma análise aqui de qualidade, porque o Mailton, as aparições que a gente viu dele dentro de campo, foi bem. Deu uma boa resposta, ajudou bem, o torcedor gostou. Mas a gente tá falando de quantidade. Você precisa, pelo menos, Denise, de 4 laterais no seu elenco. Pelo menos. Fortaleza tem 1, então tem que contratar mais 3. E aí você projetar, puxa, são 3 contratações de laterais que você tem que ser certeiro, contratar jogadores que vão ser úteis para o seu esquema tático, jogadores de qualidade aceitável para aquilo que o Carpini projeta, numa posição bem concorrida no mercado que muitas equipes vão em busca. Então é uma missão difícil e já que a gente estava brincando de relógio, o relógio está nas mãos do Fortaleza também porque o tempo está correndo. Verdade. As equipes já estão montando os seus elencos, muitos jogadores já estão empregados, a Série B não começa agora, é certo, mas esse período, a gente comentou isso ontem, serve de experiência, serve de laboratório para os jogadores entenderem as ideias do Carpini. Sabe o que mais me preocupa, Daniel? Foi o Carpini chegar e na sua estreia ele utilizar o Diogo Barbosa como capitão. Sim. Ter a conclusão de que o Diogo Barbosa não seria útil. Perceber a pressão Ele externa percebeu também. externa e eu acho isso. que percebeu em campo também, sabe? Porque Acho que todo ele mundo teve... consegue visualizar. Sim, sim. Mas é início de temporada, ele poderia dar um desconto. Poderia dar um desconto. Ele resolveu logo tomar uma medida, viu que não foi bom ele ser o capitão, não repercutiu legal. Ele também não teve um bom desempenho, Carpini não teve e conseguiu extrair um bom resultado naquele momento. Sentiu a pressão, talvez ele não esperasse essa pressão. Porque é isso, Denise, que ninguém está entendendo. O senso de gravidade do Fortaleza. Quem olha do lado de fora, olha para o projeto esportivo, o time organizado, mas quando se chega aqui, aí as pessoas estão começando a entender que a situação é mais crítica do que se imagina. Sim. Eu tenho certeza que o Pedro Martins tem essa sensação. Do lado de fora não se imaginava isso. Não parecia tudo isso. O movimento de saída do Paes foi muito danoso. E dentro dessa ótica, Denise, eu estou só citando esse movimento do Diogo Barbosa para explicar o que eu quero dizer. Naquele jogo ele já falou isso. De um dia para o outro, de um jogo para o outro, o Diogo Barbosa treina Já separado, não vai ser usado. Mancuso joga lá, joga bem. Aí o Carpini vai para a coletiva e fala o quê? Eu testei o Mancuso na lateral esquerda e eu gostei. Eu gostei do que vi. Ou seja, o treinador, ele achou que o Mancuso seria utilizado para ele. Exato. E aí depois chega alguém e diz assim, Vai ser emprestado. Não vai dar a gente não pra pode ficar com o Mancuso. Então acho que até pro Carpini, esse momento tá sendo muito ruim. Sim. Ele tá tentando tatear o grupo. A gente até falou aqui ontem, né? Ele utilizou 20 atletas. Hoje até a Fernanda vai detalhar melhor esse cenário. Mas aí, jogo após jogo, esse aqui não Vai tem. embora. Você Mas não tem eu mais entendo o outro lado da instituição também, sabe, Alexandre? É tentar ter um retorno financeiro, aliviar a folha, como a gente vem dizendo muito. Não, eu e quer entendo. queira ou quer não, ter 1 milhãozinho ali já ajuda em alguma coisa, entendeu? Eu Agora- entendo a questão financeira total. Eu tô só ponderando Mas que seja que pouco. o próprio Carpini... Ele é uma vítima, de o certa próprio forma. Carpini, Né? ele acaba sendo prejudicado. Coitado. Ele é uma Porque vítima. ele chega na Ele coletiva... não pode ser cobrado, não. Ele né? não pode dizer que ele gostou ou não de um jogador. Porque ele não sabe se ele vai ter um Vai jogador poder pro contar. próximo jogo. Ele falou nessa coletiva. O Mancuso Verdade. estava no departamento médico, eu precisei usar o Crispim. Mas aí no próximo jogo a gente mexe de novo. Então o entendimento do treinador do Fortaleza é que o Mancuso ia ficar e hoje ele era o lateral esquerdo do clube. E aí de um dia pro outro o Mancuso foi lá pra Argentina e tchau. Aí ele olha agora pro banco, vou enfrentar o próximo compromisso, o Horizonte, eu não sei quem escalar. Mas cara, é só o Horizonte. Você não precisa de todo esse aparato técnico. É fato, mas para ser pré-temporada, ele precisa testar o máximo que ele pode. Verdade. Ele precisa confiar no jogador, adquirir realmente essa credibilidade de dizer: Mailton, tu tá tão bem, cara, que se a gente precisar começar amanhã a Série B, tu é Não meu fala titular. não, senão o São Paulo vai e puxa o Mailton de Tu é volta. o meu titular. Aí a lateral esquerda ele não consegue falar isso hoje. E, Denise, esse cenário que o Alexandre está comentando é muito importante. Eu acho que talvez esse seja até o maior problema do Fortaleza. Claro que tem muitos problemas, mas eu digo, quando a gente vai falar principalmente do campo,
de dentro de campo, do jogo, das 4 linhas, é essa sensação de indefinição. É. Eu acho que esse é o problema. E por que é indefinição? Porque é indefinição na liderança, na gestão, porque você teve a saída de um gestor e ficou uma indefinição sobre quem seria o substituto. Depois que esse substituto foi contratado, que foi o Pedro Martins, o senso de indefinição continuou, porque a gente continuava dizendo quem vai ser da SAF, quem vai ser o conselho da SAF, vai continuar o Fabiano Barreira, vai mudar, vai ter outra indicação, aí mudou. Aí trocou o conselho de administração, 2 permaneceram, 3 entraram, aí houve uma nova indefinição, quem vai ser o presidente desse conselho de administração, aí teve a definição do Bruno Caos, mas a gente já viu também nos bastidores movimentações de pessoas tentando mudar esse resultado, embora eu acredite que isso não vá acontecer, mas o senso de indefinição continua. Aí você tinha um departamento de futebol todo estruturado, e a definição ao fim da temporada de 2025 é que esse departamento ia continuar. Todo mundo falava, Paz vai continuar, deu coletivo. Nota. Emitiram nota dizendo da permanência do Marcelo Paz, Papelim, e esse departamento de futebol estava trabalhando, montando o elenco. Aí, de repente, sai um, sai outro, saem 3, saem 4 profissionais desse departamento. Chega um outro departamento totalmente novo, permanecendo apenas o Boeck. Sensação de indefinição. Aí as contratações são poucas, você não sabe qual é. Tem todo esse diagnóstico que o Alexandre disse, do próprio Carpini, que acaba se tornando uma vítima. Então, acho que é justamente isso. A gente não sabe o que vai acontecer e eu acho que o Carpini também não sabe. E esse é o problema. Porque quando você não tem definição, quando você tem um cenário de indefinição, você tem pouquíssima segurança. Você não consegue projetar a temporada, você não consegue projetar o seu elenco. Quais vão ser os próximos passos? E aí tudo isso deixa o torcedor muito atordoado e é compreensível essa sensação do torcedor de não saber, de fato, o que é que vai acontecer com o Fortaleza nos próximos meses, fruto de tudo isso que tem acontecido nos bastidores.